Olá, turma do sétimo ano, como vocês estão? Aqui é a professora Suzana e hoje nós falaremos na aula de História sobre a Reforma Protestante. Você já ouviu falar? Bem, é um nome diferente, é um assunto diferente do sétimo ano, preste muita atenção, mas eu queria que nós voltássemos antes de falar da Reforma Protestante, falando do Renascimento. Então nós temos dois conteúdos com R, Renascimento e Reforma Protestante. No Renascimento, nós vimos que foi um período que influenciou aí todos os segmentos da sociedade europeia. É importante que você lembre que nós estamos falando da Europa. Nós não estamos falando história do Brasil, tudo bem? Então, aquele movimento que surgiu na Itália, ele influenciou os artistas, influenciou também os cientistas, como os médicos, que passam a fazer a autópsia do corpo humano, conhecem o sistema circulatório. A gente viu, por exemplo, que na astronomia, Galileu Galilei, também Copérnico, que vão aí defender o heliocentrismo, o Sol como sistema do sistema solar, centro do sistema solar, não é isso? Aí tem nas artes, de um modo geral, na literatura, Shakespeare, Miguel de Cervantes. Então foi um movimento muito grande. E até dentro do Renascimento nós falamos que houve o humanismo, que foi o movimento das ideias, né? Então nós temos o Renascimento, uma característica importante que você tem que saber, que eles buscavam o que os gregos e romanos tinham feito lá antes de Cristo, lá na história antiga. Tudo bem? Lembrando que história antiga é toda a história que se estuda antes do nascimento de Cristo. Conteúdo lá do sexto ano, daqueles povos que nós estudamos. Bem, estava acontecendo isso no contexto europeu, muito bem? Isso vai influenciar a religião, principalmente o poder da Igreja Católica. Você sabia que até esse período que nós vamos começar a estudar agora, em 1515, só havia uma religião, uma instituição religiosa, que era a Igreja Católica Apostólica Romana. Mas haviam vários críticos da Igreja Católica, vários grupos que questionavam algumas atuações da Igreja. Então eu quero falar aqui para vocês, inicialmente, dos burgueses. É um grupo que nós vamos estudar muito agora, a partir do Renascimento e Reforma Protestante. Os burgueses não eram pessoas ricas, viu? Como nós falamos hoje, aquela menina é burguesa, burguesinha, não. Os burgueses eram comerciantes, que lá no final da Idade Média, antes do Renascimento aí, eles passam a se tornar um grupo mais forte, com mais poder. E eles eram donos de bancos. Vocês sabiam disso? De casas de câmbio, onde se trocavam as moedas na Europa. E essas pessoas, elas gostariam de emprestar o dinheiro e ganhar o quê? O juro. Só que a igreja, ela proibia a usura. Usura é a prática de você cobrar juros, de ter lucros excessivos. Então esse grupo era descontente com a igreja. Influenciado pelo Renascimento, surge essas pessoas que criticam o poder da igreja. E aí nós vamos ter a Reforma Protestante. Reforma na história, na ciência da história, é você pegar algo que já existe e fazer uma mudança, ok? Então aqui, como é a reforma na nossa casa, né? Então a gente vai mudar algo que já existe. Então o que a gente vai falar aqui hoje? Dos três reformadores, tudo bem? Então eu posso falar como são três pessoas que vão reformar aí a questão religiosa, nós chamamos também de reforma religiosa, tudo bem? Então vamos lá. Em 1515, um monge católico chamado Martinho Lutero, descontente com a igreja, ele era um homem brilhante, ele era estudioso, ele escreve 95 críticas, ou teses, depende do livro de história. E ele vai criticar a atuação da igreja. Mas qual foi assim a gota d'água para Martinho Lutero escrever essas 25 críticas? Muito bem, era a venda das indulgências. Preste atenção nessa palavra nova. E o que é indulgência? Significa perdão, né? A igreja nessa época católica vendia as indulgências. Então a pessoa dava lá
um valor e ela te dava um papel falando seus pecados estão perdoados, né? Então, Martinho Lutero criticava essa atuação da igreja. Até hoje, na Igreja Católica, existem as indulgências plenárias e outros tipos de indulgências. Só que você vai perceber que hoje ninguém paga por isso. Você tem que fazer, aí como católico, ele segue algumas atuações dentro de um rito religioso, é assistir à missa, é fazer oração ao Santo Padre, né? Aí você tem que se confessar e aí você ganha as indulgências, tudo bem? Mas nessa época, como eu falei, elas eram aí negociadas, beleza? Muito bem. Martinho Lutero, indignado, né? Não tinha internet, senão ia lá no Facebook, no Instagram, ia postar essas 95 críticas, se você não concorda comigo. E o que ele fez para tornar público? Ele foi lá, escreveu e pregou na porta da igreja da cidade de Wittenberg, na Alemanha, onde ele era aí o padre, o monge. Isso causou uma repercussão imensa. Martinho Lutero foi excomungado com X, excomungado da Igreja Católica, foi expulso. Só que, lembra daquele grupo que eu falei dos burgueses? Eles gostaram disso. Eles viram aí uma perspectiva de ter os seus ganhos com os juros, né? Então, a classe burguesa e rica da Alemanha acha legal o que Martinho Lutero fez. É claro que quando Martinho rompe com a igreja, ele não tinha esse objetivo naquele momento, né? De fundar uma nova igreja. Mas o que acontece? A partir de Lutero surge uma nova igreja cristã, chamada Igreja Luterana. Ela até existe no Brasil e no mundo, tudo bem? Isso aconteceu na Alemanha, inspirado nas ideias de Lutero. Lá na Suíça, João Calvino, olha os nomes, né, gente? João Calvino também, ele funda uma nova igreja cristã, tudo bem? Essa igreja também aí é uma igreja que protesta contra a igreja católica. Então, por isso que nós falamos igrejas protestantes ou reforma protestante. Tá legal? E depois nós temos na Inglaterra, o rei da Inglaterra, Henrique VIII, que rompe com a igreja católica também. Mas ele tinha um objetivo, né? É o objetivo de se casar novamente. A igreja proibia o divórcio. E aí, como ele queria se casar, e a história eu vou contar aqui para vocês, ele queria ter um filho homem, e com a sua esposa ele só tinha filha mulher. Então, a humanidade não sabia até aquele momento que não era a mulher que dava o filho ou o sexo ao bebê, né? Nós sabemos hoje pela ciência que é o sexo masculino, o homem no caso, que traz aí informação do sexo para o bebê, né? Ali na fecundação. Então, ele quer trocar de esposa, mas ele era casado. O que fazer? Divórcio. A igreja não permitia. Ele rompe com a igreja, se divorcia e pega todos os bens da igreja, as igrejas, capelas, terras, tudo que a igreja tinha na Inglaterra e faz dessas igrejas as suas igrejas. Surge aí a igreja anglicana, já ouviu falar? Bem, essa igreja é a igreja oficial da Inglaterra, é a igreja da Rainha Elizabeth, essa que está aí no poder, que está com quase 100 anos de idade. Ela é a chefe da igreja. Lá, quem é o chefe da igreja é a Rainha da Inglaterra, tudo bem? E não o Papa, como no caso da Igreja Católica. Bom, eu falei aqui de uma forma bem rápida, eu tentei falar aí da reforma protestante, tudo bem? Então, nós vamos ter palavras novas, como indulgência, excomungado, não é isso? Reformistas, quem são os reformistas? São Lutero, Calvino e o rei Henrique VIII, tudo bem? Nós temos aí, então, dentro daquele contexto do Renascimento, as reformas protestantes. E o que é legal você lembrar? A história ela é uma só que a gente pega alguma partezinha para estudar, mas tudo estava acontecendo ao mesmo tempo. Então, por exemplo, em 1515 o Brasil já tinha sido descoberto pelos portugueses, eles já estavam aqui, né? Mas na Europa estava sim acontecendo a reforma protestante, tudo bem? E ao mesmo tempo, esses continentes europeus
estavam aí saindo para a busca de um caminho para as Índias, que nós vamos estudar posteriormente, chamadas Grandes Navegações. Eu fico por aqui e até a nossa próxima aula falando sobre esse tema. Um abraço, se cuidem, fiquem com Deus.